Terceira e última experiência que eu tive com pessoas da congregação cristã no Brasil. Essa é bem polêmica, essa é bem, eu vou falar para você, nojenta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Constante Revolução. E eu gostaria muito de fazer um pedido especial para você. Você pode até me julgar, mas me julgue depois que você assistir ao vídeo, porque você pode estar equivocado com seus comentários. Nem assiste o vídeo e já julga. Então assista aí e se você por um acaso gostar, já aproveita, se inscreva no nosso canal, nós temos vídeos aqui todos os dias de domingo a domingo. E não passe por esse vídeo também sem deixar o seu like e fazer o seu comentário. Hoje o assunto é bem polêmico porque fala muito sobre a minha experiência com Jesus, a minha experiência com igrejas. E eu tenho 3 coisas para falar para você hoje sobre a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Assista essas 3 coisas que eu vou te falar e depois que eu falar essas 3 coisas, eu vou finalizar o vídeo fazendo uma análise sobre igreja. Eu não sei se vocês perceberam, mas no meu vídeo anterior nós falamos da irmã Mônica que usa o véu e muitos comentários nesse vídeo especificamente, falando para de falar, ela não é da congregação, porque a congregação cristã não é isso. Você fica falando essas coisas, a igreja congregação, não tem isso na igreja congregação. Muitas pessoas defendendo a igreja congregação cristã. Alguns com sabedoria e outros nem tanto. E eu vou explicar o motivo. Quando eu comecei no Evangelho do Senhor Jesus, há muitos anos atrás, não sei se é novidade para você, mas para quem já me conhece, sabe que não é novidade que eu era gay. Era gay praticante, sonhava em casar com um homem, sonhava em formar uma família, homem com homem, ter filhos, enfim, ser feliz para sempre. Encontrando o amor, porque para mim existia amor entre homens. Porque eu não era muito ligado tanto a sexo, né? Então para mim existia amor. E quando eu estava procurando a minha libertação, também não é novidade para ninguém, eu estava na Igreja Universal do Reino de Deus. Até que uma pessoa chegou até a mim e me disse: Wendel, você está na igreja errada. Eu vou te levar na igreja correta. A igreja certa é a Igreja Congregação Cristã no Brasil. E todo o tempo que essa pessoa me via, ela insistia muito para que eu fosse conhecer essa igreja Congregação Cristã no Brasil. Imagine, eu estava lá na Igreja Universal lutando para a minha libertação, lutando para matar o meu eu, ouvindo a palavra de Deus, mas até então não tinha me achado, eu não tinha me encontrado ainda. E acabou que ele me convenceu para que eu conhecesse a Igreja Congregação. E eu fui com ele até a igreja. Confesso para vocês que no primeiro momento eu assustei, porque eu vinha de uma igreja tradicional, Igreja Assembleia de Deus, mas a congregação tinha aquele negócio, né, que antigamente também tinha na Assembleia de Deus, homens separados de mulheres, as mulheres tudo com véu, aqueles hinos que só canta na igreja deles. Então aquilo me levou, eu fiquei meio assustado. E eu saí dali, eu perguntei para ele assim: nossa, mas eles não pedem o dízimo? Ele falou: Wendel, para com isso, dízimo não existe. E em vários momentos eu via ele bebendo uma cervejinha, saindo, e ele falava para mim: Wendel, mas na Bíblia está escrito que não bebeis, bebeis, mas não embriagueis, não é pecado beber. E um belo dia, gente, não é que eu estava num culto na Igreja Universal, e realmente a Igreja Universal disse isso, que a palavra de Deus diz que bebeis, mas não embriagueis, mas que ele jamais beberia, porque para ele o diabo estava ali naquela garrafa. E depois, com o passar dos anos, né,
Todo mundo sabe que eu desviei, fui pro mundo, bebi, usei droga. E eu vou falar a verdade para vocês, tem mesmo o diabo, porque ninguém fica só num copinho, a pessoa sempre acaba se embriagando e sempre tem confusão. Eu sei porque a bebida me alterava muito e altera todas as pessoas, né? Nós temos pessoas na nossa família com problema de bebida. Mas tudo bem, eu continuei na Igreja Universal. E ele insistindo para que eu saísse da Igreja Universal. Que a Igreja Universal não era de Deus. Só que tinha um contraste nas suas falas. Porque enquanto ele falava da Igreja Universal e falava que eu não estava sendo liberto na Igreja Universal, eu não praticava o sexo, eu não bebia, eu estava lutando contra mim mesmo, contra a vontade da carne, e esses ensinamentos vinham da Igreja Universal. Gente, eu não sou mais da Universal, tá? Só para esclarecer. Mas esses ensinamentos vinham de lá, eu lutava e eu procurava a minha libertação, enquanto ele estava bebendo, enquanto ele estava fazendo sexo fora do casamento, e não só isso. Para piorar, além do sexo que ele praticava fora do seu casamento, ele ainda traía a pessoa. Realmente não tinha nada para passar para mim, né? Era só mesmo palavras. E ele, se eu não me engano, tocava instrumento dentro da congregação. Dentro da congregação era uma santidade sem fim, mas fora dela era só palavras. E essas palavras dele queria me convencer de que eu estava no lugar errado, mesmo eu lutando contra os meus desejos e fazendo o que era certo, enquanto ele estava fazendo tudo errado. Mas as suas palavras eram totalmente contraditórias daquilo que ele fazia. Até que chegou um tempo que ele desistiu de me pregar, de ficar insistindo para mim ir para a igreja congregação, porque eu falava, meu Deus, não tem nada a ver essas falas dele. Ele insiste tanto para mim ir para a igreja, congregação, e olha a vida dele, né? Namorando duas pessoas ao mesmo tempo, bebendo. Não, não é esse Deus que eu quero para mim. A segunda coisa, segunda experiência que eu tive, eu já tinha o André era bebê, e uma amiga minha sofreu um acidente de moto e ela não conseguia andar. Ela ia ficar 2 meses, se eu não me engano, acho que foi 2 meses, 1 mês, sem andar, sem colocar os pés no chão. Só que ela era autônoma, ela não tinha como se manter. Tinha uma criança dentro da sua casa, ela tinha 2 filhas, uma inclusive mamava, igual o André também mamava, e ela ficou desesperada, como que ela ia manter a sua casa, como que ela ia comprar comida, dar leite para o seu filho, fraldas. Eu falei, não, eu sou seu amigo, estou com você. E eu fiquei lá naquela casa ajudando, fazendo a compra, e até que do nada surgiu a sua avó. Sua avó chegou lá falando, não, minha neta está doente, eu vim aqui para ajudar. E fez um trato comigo. Ela me disse, você cuida da comida, porque sua comida é muito boa, e eu cuido da casa e das roupas. Eu falei, feito o negócio. E foi, passou. Quando chegou o momento da avó dela ir embora, a avó dela simplesmente me disse, com um papel na mão, está aqui as minhas contas pelos dias trabalhados. Eu falei, não, mas eu não contratei a senhora. Ela falou, não, mas se põe no meu lugar, eu lavo roupa do seu filho, tá certo que eu lavo da minha neta. Eu falei, mas eu não pedi isso para a senhora. Sabe? E olha, gente, que finais de semana eu falava, o que a senhora quer comer? E falava para casa, quer pizza? Vamos comprar pizza, não precisa fazer comida hoje. E eu fiquei perplexo com aquilo, e ela era da congregação. Infelizmente ela já faleceu, mas eu tenho certeza que ela foi com Jesus, porque errar é do humano, né? E eu fui conversar com a sua neta, eu disse para ela, olha, sua avó tá me cobrando. E sabe o que eu ouvi? Ela me disse o seguinte, Wendel, poxa vida, não custa nada você dar algum dinheirinho para ela, faz isso daí. Eu falei, não, eu não estou escutando isso. Enfim, gente, eu não paguei. Agora a terceira e última e grave polêmica que aconteceu também comigo
Preste atenção. Terceira e última experiência que eu tive com pessoas da congregação cristã no Brasil. Essa é bem polêmica, essa é bem, eu vou falar para você, nojenta, essa experiência que eu tive. Bem nojenta. Fui embora para Minas conhecer o interior, ter uma nova vida com meu filhinho ainda criança, se não me engano, você tinha uns 4 anos, André? Acho que era. Uns 4 aninhos. Fui embora para Minas, falei, uma nova vida, um novo ar, para ele fazer amizade, que enfim, São Paulo estava muito perigoso, enfim, né? Tô eu lá. E sempre com amigos, né? Sempre, porque eu nunca gostei de viver sozinho. E morava com uma amiga. Essa amiga também tinha uma filha da mesma idade que o meu filho. E a sua mãe vivia pegando essa menina e levando para a igreja congregação. Todo domingo ela ia na igreja congregação. E essa menina, ela não gostava de vestido. Ela odiava usar vestido. Mas a sua avó insistia no vestido. Ela ia toda chateada para a igreja. E eu vou te dizer mais, ela já cresceu, está mais velha que o André, e ela não é homossexual, viu? É porque ela realmente não gostava de usar vestidos, mas era obrigada a vestir para ir com a igreja, para ir para a igreja com a sua avó. E todo domingo. E aí saía sua avó, paz de Deus, irmão, paz de Deus, ali naquela comunidade, que é um lugar bem pequeno, longe assim, sabe, lá em Minas, bem interior mesmo, tipo roça. Passou um tempo, ela era casada com um senhor, passou um tempo, eu conversando com essa menina, que era uma criança de 6 anos, eu descobri que esse senhor mexia com ela. E eu não aceitei aquilo, cheguei na mãe, que eu morava com ela, falei, você vai aceitar a sua filha ir para a casa da avó sabendo que o marido dela mexe com a sua filha? Resumindo, gente, foi uma confusão e a mãe realmente proibiu a filha de ir até lá. Levando com que a sua avó, né, que a mãe, que é a avó da criança, não falasse mais com a filha. E a filha veio para São Paulo para trabalhar, para ganhar dinheiro e levar o sustento para sua família. E eu resolvi do nada vir embora para São Paulo e vim. E eu estando aqui em São Paulo, a avó dessa criança me ligou e me disse o seguinte, Wendel, eu preciso muito da sua ajuda. Porque eu tinha brigado com a mãe da criança, nós estávamos sem falar e a avó sabia que eu tinha brigado com ela. A avó disse para mim, eu preciso muito da sua ajuda. Eu disse, o que foi, fulana? Ela disse assim para mim, olha, quando a minha filha estiver vindo para cá, para Minas, você me dá um toque? E eu disse, mas por que a senhora quer esse toque? Ela me disse, porque eu quero jogar droga dentro da casa dela e chamar a polícia para que ela vá presa e, enfim, eu tome a minha neta dela e crio. Aquilo me levou a tantos sentimentos dentro de mim que eu falei, meu Deus, será que ela queria isso para... Meu Deus, não sei se é maldade minha, mas a primeira coisa que passou na minha cabeça é que aquela criança ia ser usada pelo marido e que ela estava com concordância com isso. Para mim, ela estava até querendo pegar essa criança para que o marido dela usasse. Imediatamente eu fui nessa minha amiga, falei, eu sei que você está com raiva de mim, eu sei que você não conversa comigo, mas eu preciso esclarecer para você o que a sua mãe está tramando contra você. E contei tudo para a filha dela. A filha dela brigou, as duas ficaram sem se falar e tem uma novidade para vocês. Até pouco tempo elas estavam sem se falar, muitos anos. O esposo dessa senhora já morreu e eu... Falando com essa minha amiga, eu disse, olha, ela é sua mãe, independente dos erros dela. Perdoa, porque a avó foi lá, a mãe dela foi lá pedir perdão. Eu falei, perdoa, se aproxima, com o pé atrás, vigiando. Mas não deixe essa mágoa dentro do seu coração, porque isso só vai fazer mal para você. Eu fiz esse vídeo baseado nos comentários do vídeo anterior a esse. De pessoas que defendiam a sua igreja com unhas e dentes, a Igreja Congregação no Brasil. Realmente, a gente defende a nossa igreja porque é ali que a gente tem a nossa experiência com Deus. Mas isso me fez lembrar dessas pessoas que passaram na minha vida, que pertenciam à Igreja Congregação e que defendiam tanto
a igreja, mas esqueciam-se de defender o Evangelho do Senhor Jesus. Eram os crentes dentro da igreja e que esqueciam do verdadeiro, do Evangelho genuíno, de praticar as palavras que foram pregadas dentro da sua igreja. E eu vi muitos comentários dizendo assim, a igreja não é assim. Você precisa aprender uma coisa. A igreja, ela é lugar para pessoas doentes, pessoas feridas, pessoas que estão no pecado. Então, porque na hora que eu vi esses comentários eu pensei comigo, meu Deus, então só tem santo na igreja, congregação cristã? Porque tem gente que vem com tudo, né, para defender. Para você ser santo, você precisa se santificar todos os dias. E você não vai chegar numa igreja já santificado. É ouvindo, é praticando a palavra, é que você vai se livrando. Então a experiência que eu tive com a igreja, a congregação no Brasil não foi muito boa. E eu digo a você, não, eu jamais frequentaria. Eu respeito, quem sou eu aqui para dizer para você se é uma seita, se ela não é de Deus por causa da experiência dessas pessoas que passaram pela minha vida. Eu não posso julgar, eu não frequentei, eu não convivo. Então quem sou eu para apontar o dedo para dizer, não, porque ela não é de Deus? Não. A gente não pode basear uma igreja, a santificação, a palavra, enfim, baseado em algumas pessoas erradas que se auto-intitulam daquela denominação. Nós não podemos. Nós temos que ter discernimento e sabedoria para lidar com isso. E eu não frequentaria porque, sabe, eu acho assim, eu vi muita coisa ali, muita santidade, né? O véu, muita coisa bacana, as vestimentas, e fora dali a vida é outra. Parece que a santificação é só da porta para dentro. E da porta para fora esquecem, sabe, vivem a vida como se aquilo que foi falado, aquilo que foi cantado, aquilo que foi, não tivesse valido de nada. E não é isso que eu busco, não é isso que eu procuro. Eu peço perdão se não é isso, porque eu realmente não tenho essa experiência toda com a igreja, mas que isso sirva não só para a igreja congregação. Isso é para a Assembleia, para a Universal, para a da Graça, para várias igrejas. Defenda a palavra do Senhor Jesus, mas defenda a palavra do Senhor Jesus não é somente com as suas vestimentas, com seus cabelos, com a sua orelha, com o seu rosto, mas com a sua santidade verificada no verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Porque você é notado, as pessoas não vão pelo que você fala, mas vão pelo que você é. E você, como um verdadeiro cristão, uma pessoa cheia do Espírito, então as pessoas que estão ao seu redor, elas têm que se contaminar com esse Espírito. Não é você falando e fazendo ao contrário daquilo que sai da sua boca. Então, pense bem naquilo que você fala e olhe no espelho, verifique-se a si mesmo. Será que eu estou correto daquilo que sai da minha boca? Porque, poxa, né, olha para você ver, pare e você pensa, Igreja Congregação Universal, quanta diferença! Mas eu vi exemplos em uma que eu não vi na outra. Na outra eu via muita santidade do lado de dentro, e do lado de fora eu não vi nada daquilo. E eu confesso para vocês que eu amo vocês da congregação, amo todos vocês de qualquer igreja, mas você precisa abrir os olhos. Eu era um gay que só queria ir para o céu. Eu era um gay disposto a me converter, a renunciar, lutando todos os dias do eu contra o eu mesmo, os meus desejos, as minhas vontades.
E apareceram diversas pessoas no meio desse caminho que eu estava percorrendo para me convencer, porque essas pessoas não eram convertidas. E independente da sua igreja, você pode ter a certeza que tem muitos convencidos e não convertidos. E é preciso você discernir. E você só vai conseguir discernir isso analisando não o que sai da sua boca, mas as suas experiências, os seus exemplos. Porque mais do que falar, é você ser. E para você ir para o céu, não é você falar, é você ser. Ei, bora pro céu, bora pro céu.